Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as leis da termodinâmica. Então, espero que tenham gostado do documentário que eu passei para vocês na aula passada, tá? Esse documentário é muito importante para vocês, né, notarem a importância, como a termodinâmica modificou a sociedade em si. Aí continua modificando até hoje, né? Então, graças à termodinâmica, a gente tem os carros, né? Eu consigo sair da minha casa e ir até Brusca ir trabalhar, né? Então, a termodinâmica continua modificando a sociedade. Até qual momento eu não sei, porque talvez daqui a pouco saia novas tecnologias e deixe a termodinâmica obsoleta. Mas até então ela é muito usada e realmente na Revolução Industrial foi ela que modificou, foi o passo, foi a coisa mais importante que aconteceu para que pudesse acontecer a Revolução Industrial. Por mais que muitos acham que, né, a ciência pode trazer alguns prejuízos, mas a ideia da ciência é sempre trazer benefícios para a sociedade em si. Então, é, garanto para vocês que a termodinâmica trouxe mais benefícios para a sociedade do que prejuízos. Então, mas tem a poluição, mas a facilidade do trabalho se tornou bem mais fácil, né? Então, as condições de trabalho se tornaram mais aceitáveis, né? No começo, né, antes da Revolução Industrial, a maioria da força era força bruta mesmo. Então, os trabalhadores tinham, né, escalas de trabalho hum, totalmente exaustivas, né? Então, hoje em dia, se tem uma condição de trabalho bem mais fácil, né, graças à termodinâmica. Então, espero que vocês tenham conseguido entender essas partes no vídeo. Espero que tenham gostado. Sei que o documentário às vezes não é muito legal, né? Mas ele consegue trazer muita informação num pequeno espaço de tempo. Então, por isso que eu escolhi aquele documentário, né? Era um documentário de 50 e poucos minutos que tinha muita informação sobre a Revolução Industrial e a termodinâmica, tá? E hoje a gente vai continuar falando de termodinâmica e vamos fazer as continhas básicas aí da termodinâmica. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, vou pedir aqui para apresentar. Então, vamos lá. Leis da termodinâmica. A termodinâmica estuda os processos que envolvem as relações entre trabalho e energia. Então, como vocês viram ali, a principal passo da termodinâmica é nos fornecer trabalho, né? Hoje em dia, a ideia é fornecer a maior quantidade de trabalho possível, gastando a menor quantidade de energia, né, possível. Então, a termodinâmica estuda essa relação entre a quantidade de energia e o trabalho que ela fornece, né? Tudo, em qualquer máquina térmica, a gente tem essa relação, em qualquer máquina, né? Que nos fornece algum tipo de trabalho, até mesmo questões de lâmpada, que é uma máquina termodinâmica, mas é uma máquina simples, ela tem essa relação entre a quantidade de trabalho que ela nos fornece, né, que seria, nesse caso, a iluminação, e com menos energia possível para nos fornecer aquele trabalho. Né? Hoje a gente tem o LED que tem uma grande capacidade de fornecer uma grande quantidade de luz com um gasto energético menor possível. Tá? E, né, ou a gente tem as máquinas térmicas que tentam nos fornecer a maior quantidade de trabalho, gastando a menor quantidade de energia possível. Essa é a relação que a gente vai aprender aí com as máquinas térmicas e com a termodinâmica, tá bom? Então, o que acontece? O trabalho e calor trocados entre um gás e o meio, tá? O gás recebe calor que é positivo. Então, o que acontece? Para eu ter uma quantidade de trabalho, eu preciso fornecer energia. Qual é a maneira que eu forneço energia para essa minha máquina térmica? A maneira que eu forneço
é através do calor. Então, eu forneço calor para o meu gás. Se esse meu gás estiver recebendo calor, ou seja, eu estou esquentando, eu estou fornecendo calor, ou a gente diz que essa quantidade de calor é positivo. Tá? Agora, se eu estiver resfriando esse gás, esse meu gás estiver perdendo calor, estiver retirando calor dele, essa quantidade de calor a gente diz que ela é negativa. Isso vai nos auxiliar, né, quando a gente escrever a primeira lei da termodinâmica. Então, forneceu calor, o gás, né, o gás recebeu calor, o que é positivo? A quantidade de calor é positiva. Perdeu calor, retirou calor, o que é negativo. Tá? Outra relação também bem legal é do volume e do trabalho, tá? Então, o trabalho e o calor trocados entre o gás e o meio. Então, quando eu forneço calor, esse gás pode expandir, né? Aumentar o volume. Se o gás expande, tá? O trabalho que a gente vai escrever com a letra W aqui, ó, ele é positivo, tá? Mas às vezes esse gás é comprimido, ou seja, eu faço uma força sobre esse gás e esse gás diminui o volume dele, tá? Então, se esse gás é comprimido, ou seja, o volume dele diminui, o trabalho a gente fala que é negativo, tá? Então, se o gás realiza trabalho, ou seja, ele expande, o W é positivo. Mas se o gás, né, ele comprime, o trabalho é realizado sobre o gás, a gente diz que esse trabalho é negativo. Se o volume do gás não varia, ou seja, uma transformação isovolumétrica, tá? O que acontece? O trabalho vai ser igual a zero, ou seja, esse gás não realiza trabalho se o volume dele não variar, né? Isso vocês vão entender na próxima aula, quando eu entrar nessa parte mesmo de trabalho e com relação entre variação de volume, tá? Mas é importante vocês entenderem essa ideia do que se o volume aumenta, trabalho é positivo. Se o volume diminui, trabalho é negativo. Se o volume permanece constante, o trabalho é igual a zero, tá? E uma outra relação que a gente vai usar, né? A gente já viu a quantidade de calor, o trabalho, e agora a gente vai ver uma grandeza chamada energia interna de um gás, tá? Que a gente vai denominar com a letra U, tá? Então, na verdade, essa energia interna ela é diretamente ligada com a temperatura, como a gente pode ver aqui na formulazinha. E a temperatura é ligada com o movimento das partículas, né? Então, essa energia interna ela é diretamente ligada com as energias cinéticas de cada molécula, né? A energia cinética de cada energia cinética no plural, por quê? Porque a energia cinética, né, ela tem vai ter a velocidade na direção x, y, z, e ela também pode ter as outras energias. Nesse caso, né, as partículas elas são monoatômicas, então é só na direção x, y, z, mas se fosse partículas mais complexas, como diatômicas, tal, essa energia interna teria outro, outros valores aqui na frente, mas isso é só coisa lá na faculdade. Agora não se preocupe com isso. Importante que a energia interna, né, é dada por 3 meios de nRT. Né? Então, o N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases ideais, né? Não estou colocando aqui porque isso aí a gente já viu, e o T é a temperatura, o T maiúsculo aqui é a temperatura, sempre em Kelvin, nunca esqueçam, tá? A temperatura aqui é sempre em Kelvin. E o R aqui tem que ser aquela de. Tem que usar a constante universal dos gases, que relaciona a pressão em Pascal e e o, a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos, né? Porque daí ela está no sistema internacional para que essa energia aqui seja em joules, ok? Então, a gente viu 3 grandezas até agora: quantidade de calor, trabalho e a energia interna, tá? Das partículas que formam esse gás, tá? E agora a gente vai ver por que a gente viu essas três, o que elas têm a ver com a termodinâmica, tá?
antes de ver isso, a gente vai ver o que acontece aqui com a variação da termodinâmica, tá? Com a variação da energia interna. Então, na verdade, o que vai importar para nós é a variação da energia interna, não tanto a energia interna, mas a variação, se aumentou ou diminuiu essa quantidade de energia interna, né? Como que eu calculo uma variação? A gente sabe que é o final menos o inicial. Então, a variação da energia interna, vou pegar a energia interna final menos a energia interna inicial, tá? Então, a gente viu que a energia interna depende diretamente da temperatura. Então, se acontecer alguma modificação na temperatura, a energia interna vai variar. Então, se a temperatura permanecer constante, ou seja, a temperatura não variar, a energia interna também não vai variar, ou seja, a variação da energia interna tem que ser igual a zero. Tá? Isso é uma transformação isotérmica, ou seja, sem variação da temperatura. Agora, se a temperatura diminuir, né, o ΔU é negativo, ou seja, a variação da energia interna é negativa. Por quê? Porque eu vou ter uma variação de temperatura negativa para fazer ela diminuir. Então, ΔU aqui, a variação de energia interna, vai ser negativa. Isso é quando um gás ele está sendo resfriado, né? Eu estou retirando, né, estou abaixando a temperatura desse gás, tá? Ou, em outro caso, também eu posso aumentar a temperatura desse gás, né? Então, tem uma variação positiva da temperatura. Se a minha variação da temperatura é positiva, o meu ΔU, né, a variação da energia interna, também vai ser positiva, tá? Isso é quando eu estou aquecendo o meu gás. Aqui eu tenho uma relação direta, né, entre a variação da energia interna com a variação da temperatura. Então, praticamente é a mesma equação, né? Então, se eu, o U depende de 3 meios de nRT, aqui a variação de energia interna que é dada por ΔU vai ser dependente de quem? De 3 meios de N vezes R vezes ΔT, tá? Então, a variação da, da energia interna é diretamente proporcional à variação da temperatura, ok? Agora sim, agora eu vou, né, falar a relação, o que a gente viu até agora, a quantidade de calor, o trabalho e o ΔU, né? Qual era a relação dessa com a termodinâmica, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela diz, ela faz uma relação com um princípio de conservação da energia, tá? Então, é um princípio mais básico da física, é o princípio da conservação de energia, e a primeira lei da termodinâmica vem relacionar com isso aí, tá? Ela usa esse princípio para ser enunciada. Ela pode ser enunciada da seguinte maneira, né? A variação da energia interna ΔU de um sistema é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor Q trocada com o meio ambiente e o trabalho W realizado durante a transformação, tá? Professor, mas aí eu não entendi nada. Não, tudo bem, né? Às vezes, escrevendo dessa maneira fica meio complexo, mas usando essa relação aqui, vocês vão ver que vocês vão entender tudo o que eu falei nesse slide aqui, ó. Tanto da conservação da energia, como essa definição da primeira lei da termodinâmica. Então, o que acontece? Na primeira lei da termodinâmica, eu uso o princípio da conservação. O princípio da conservação da energia. Toda a energia que vai entrar aqui, ó, vai ser fornecida pela quantidade de calor. Então, eu vou fornecer calor para esse gás. Fornecer energia em forma de calor para esse gás. Esse gás vai acontecer duas coisas com esse gás. Ou ele vai aquecer, né? Quando ele aquece, qual é o tipo de energia que eu vou ter? Né? Então, a temperatura aumentou, houve uma variação da temperatura, provoca uma variação da energia interna, tá? Outra coisa também que pode acontecer com esse gás, ele pode expandir o volume dele. Se o volume aumenta, quem aumenta é o trabalho, tá? Então, toda essa quantidade de calor que eu fornecer aqui, toda essa quantidade de energia que eu fornecer aqui, ela vai ter que sair aqui de duas maneiras. Uma de trabalho e a outra é da variação da energia interna, né? Então,
toda a energia que entrou aqui vai sair aqui desse lado. Então, a energia, né, se conserva, né, o princípio básico da física. A energia se conserva. Então, a lei da termodinâmica, né, vem para explicar essa conservação da energia. Então, o que ela quer dizer? Que tudo que eu entro aqui de quantidade de calor vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho. Tá? Então, eu tenho uma conservação da energia interna. Mas, muitas vezes, vocês não vão ver a primeira lei da termodinâmica escrita dessa maneira aqui. Ela é sempre escrita dessa maneira aqui de baixo. Né? Ou seja, né, passei o trabalho para esse lado aqui, o trabalho ficou negativo. Então, ela pode ser escrita sendo o quê? Sendo que a variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho, tá? Então, vocês vão encontrar em qualquer lugar ela escrita dessa maneira aqui, tá? Ah, professor, mas por que o professor escreveu da outra maneira? Dessa maneira aqui é mais fácil para a gente entender o princípio da conservação da energia, tá? Mas não sei por que cargas d'água o pessoal acaba sempre escrevendo dessa maneira aqui, tá? Então, essa aí é a nossa primeira lei da termodinâmica, a nossa relação que a gente vai aprender hoje. Para se tornar mais fácil, vamos fazer uns exercícios para a gente entender essa relação bem clara. Então, escolhi aqui dois exercícios do livro nosso, né, que a gente usava, né, que agora a gente não está mais usando, mas esse livro eu escolhi dois exercícios dele para a gente para tentar entender um pouco melhor. Até os exercícios da lista, vocês vão ver que a continuação vai ser os exercícios do livro que eu estou passando para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, exercício 1. Um gás ideal contido em um sistema de cilindro e êmbolo recebe uma quantidade de calor igual a 5.000 calorias. Ó, e tem aumento da energia interna de 1.500 calorias. Calcule o trabalho realizado pelo sistema. Então, aqui, um gás ideal contido em um sistema de cilindro e êmbolo recebe uma quantidade de calor. Então, se ele recebeu, essa quantidade de calor aqui é positiva. Então, quando eu pegar os dados aqui, o que vai ser positivo? Eu estou apontando aqui, Então, ele já marcou aqui, porque a resolução já está aqui, O que é positivo, 5.000 calorias. E, né, a energia também aumentou, a energia interna aumentou, então ela também é positiva. Então, ΔU é 1.500 calorias. E ele quer calcular o trabalho realizado pelo sistema. Para calcular o trabalho realizado pelo sistema, eu vou usar a minha equação aqui, ΔU é igual a Q menos o trabalho. ΔU ele me deu, o que ele me deu, eu quero o trabalho. Então vamos lá. Vamos aplicar então a energia interna, aqui está explicando, que é positivo e tal. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, eu vou ter o quê? ΔU é igual a Q menos o trabalho. Aqui ele só pegou o trabalho, tá? Jogou aqui para frente e o ΔU ele jogou lá para trás. Então, por isso que ficou trabalho igual a Q menos ΔU. Agora ele vai, né, substituir na equação. Trabalho vai ser igual a 5.000 menos 1.500. Então, o trabalho foi de 3.500 calorias. Então, essa aí é a resposta. É um exercício bem simples, tá? E vocês percebem que a quantidade de energia se conserva, né? Então, 3.500 mais 1.500 vai estar os 5.000 calorias, que foi o total que foi fornecido para esse sistema, tá? Então, é um exercício bem simples, tá? Aplicando a primeira lei da termodinâmica. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas a gente vai fazer para entender ele, e ele tem outras partes ali que é legal para poder explicar para vocês como funciona. Então, vamos lá. Exercício 2 agora. Um gás ideal que está contido em um sistema de cilindro e êmbolo possui 10 mols e sofre um aumento de pressão de 2 pascal. De 2 pascal para 8 pascal. Então, ele aumenta de 2 para 8 pascal. O volume permanece constante
tá? E essa informação é importante. E igual a 4,15 metros cúbicos. Considere o R igual a 8,3 Joule dividido por mol vezes Kelvin. Calcule a variação de pressão do gás. Então, primeiro, calcular a variação de pressão do gás. Vamos ver aqui para essa partezinha aqui, ó, da resolução. Para calcular a variação de pressão do gás, muito fácil, né? Ele pega a pressão final, que era 8, menos a pressão inicial, que é 2. Então, 8 menos 2, a variação de pressão foi 6 Pascal. Letra A, resolvida. Bem simples. Letra B, a variação da temperatura. Só vou posicionar essa aí. Opa, deixa eu posicionar. A variação da temperatura. Então, para calcular a variação da temperatura, a gente vai fazer uma pequena modificação na equação de Clapeyron. A gente sabe que a equação de Clapeyron é dada por P vezes V, né, igual a nRT. Né? Então, P é a pressão, V é o volume, igual o N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura. Tá? Só que aqui a gente quer uma variação. Né? A gente pode pegar, né, fazer, né, a pressão vai depender, a pressão 1 vai depender da temperatura 1, e a pressão 2 vai depender da temperatura 2, fazendo um menos o outro. A gente vai ver o quê? Que uma variação da temperatura vai provocar uma variação da pressão. Né? Então, eu posso escrever essa equação de Clapeyron dessa maneira aqui, ó. Delta P vezes V vai ser igual a N vezes R vezes ΔT. Então, uma variação da pressão provoca uma variação da temperatura e vice-versa. Tá? Por que isso? Porque eu já tenho a variação de pressão e quero calcular a variação da temperatura. Então, fazendo dessa maneira é bem mais simples. Tá? Você tem outra maneira para fazer? Tem. É um pouco mais complicada, mas também pode ser feita. Né? Tu calcula a temperatura da pressão de 2 Pascal, depois calcula a temperatura da pressão de 8 Pascal e faz uma menos a outra e tu encontra a variação da temperatura, tá? Aqui a gente já consegue fazer direto. Então vamos lá. Substituindo, tem a variação de pressão que eu já calculei, foi 6 Pascal. O volume ele me deu aqui que foi 4,15. Vai ser igual ao número de mols que ele me deu, que foi 10 mols. O R é a constante universal dos gases que deu aqui 8,3. Fazendo aqui substituindo todos os valores aqui, ó. Eu estou passando com o mouse em cima, vai ficar igual a 24,9 igual a 83, vezes ΔT, passo ΔT, o 83 dividindo, ΔT vai estar igual a 0,3 Kelvin. Ok? Então, letra B resolvida. Letra C, a variação da energia interna. Então, a gente viu que a energia interna depende de quem? Da variação da temperatura. Então, a variação da energia interna depende da variação da temperatura. Eu já tenho a variação da temperatura. Tá? Então, eu vou pegar a nossa equaçãozinha, né, da variação da energia interna, que é ΔU igual a 3 meios de NR ΔT, e substituir. Então, vamos lá. Né? Substituindo, ΔU vai ficar igual a 3 meios vezes 10, que é o número de mols, vezes 8,3, que é a constante universal dos gases, vezes a variação de temperatura, que é 0,3. Calculando isso, vai estar uma variação de 37,35 joules. Né? Como é variação da energia interna, essa grandeza ela tem que ser dada em joules aqui. Tá? E para finalizar o exercício, a gente tem a letra D, a quantidade de calor trocada com o ambiente. Tá? Essa talvez seja mais difícil, porque como que eu vou calcular isso aqui? Né? E para calcular essa quantidade de calor trocado com o ambiente, eu vou usar a primeira lei da termodinâmica. Né? Então, Q, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Né? Ou também posso já pegar a outra que eu escrevi lá, aquela que eu escrevi primeiro, né? Q igual a trabalho
mais ΔU. Tanto faz. Só que tem um pequeno detalhe, né? Eu não tenho trabalho, mas eu aprendi num dos slides aqui que quando o gás não varia, meu trabalho é igual a zero. Então, esse gás ele permaneceu com volume constante, ou seja, o volume não variou o tamanho. Então, o trabalho dele é igual a zero. E eu tenho a variação de energia interna, então a quantidade de calor fornecido por esse gás vai ser igual ao trabalho mais ΔU. O trabalho foi zero e o ΔU foi 37,35 joules, que a gente calculou na letra C. Ou seja, o que a quantidade de calor fornecida para esse sistema foi igual a 37,35 joules. Então, essa é a quantidade de calor. Tá? Eu vou, na lista de exercícios, eu estou mandando esses exercícios resolvidos para vocês também, para vocês usarem como exemplo. Vou pedir para vocês resolverem do 3 ao 8 lá na lista. Tá? Mesmo que esquema, vão resolver e depois vão me enviar por e-mail, né, quando a gente terminar as 3 listas. Ok? Então, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Só mandar que eu vou tentar resolver a dúvida de vocês o mais rápido possível. Tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem. Agora, deixa eu desligar aqui a gravação, meus queridos.